Preço do aluguel despenca em todo o Brasil e aplicativo auxilia inquilinos na hora de procurar um imóvel. Ginásio de esportes do bairro Santo Antônio foi entregue à comunidade. A estrutura ficou pronta na última sexta-feira. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Ministro da Justiça fala em prudência quanto o assunto gira em torno da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No esporte, Tigre é goleado em Tubarão. Desempenho da equipe estremeceu o relacionamento entre o técnico Lisca e a direção de futebol do clube, que convocou a imprensa para uma entrevista coletiva no início da tarde de hoje. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera. Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2018, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Nos últimos 3 anos, o preço dos aluguéis de imóveis caiu em média 7%. Bom para o inquilino, mas ruim para o proprietário. Por isso, quem é dono decidiu contar com a ajuda de um novo aplicativo. Já faz 1 ano que a Luciana anunciou o apartamento dela para alugar. Não pela imobiliária, mas através de um aplicativo. O serviço online que começou nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil. O custo da locação é calculado por diárias, como num hotel. A negociação é feita diretamente com o proprietário. Na época me ajudou muito, porque eu não estava em São Paulo, então eu não estava usando apartamento. Eu tirei alguns objetos pessoais, os principais, e eu ia locando. Eu comecei a ter assim 15, 20 locações por mês. E aí, quando eu locava, eu vinha aqui para casa da minha mãe. Esse outro apartamento de 47 metros quadrados é da Lucivone. Ela também já anunciou no aplicativo, mas não considera que seja a melhor opção. Segundo ela, o valor estimado do aluguel chega à metade do que ela poderia ganhar se alugar pelo método tradicional. E era assim, um valor muito baixo. Se eu fosse colocar no mês, não valeria a pena o risco. Eu vejo desvantagem de uma pessoa que você não conhece, você não sabe quem você vai colocar na tua casa, porque o meu apartamento não foi um apartamento que eu montei só para isso. Eu estou saindo do meu imóvel para alugar para um desconhecido. Eu não sei como é que eu vou encontrar depois. O uso do serviço surgiu com a necessidade de alugar imóveis por temporadas. Isso é, antes que ele seja alugado por um prazo mais longo. O problema é que achar um locatário agora... Eu acho que o poder aquisitivo do locatário caiu. Está igual o poder aquisitivo do locador. Então, o locatário ele não pode pagar aquilo que o locador está pedindo. Então fica difícil a negociação, né? Não tem segredo. Quando a oferta é grande e a procura é pequena, o preço dos imóveis diminui. Foi o que aconteceu com os aluguéis. Nos últimos 3 anos, a perda do metro quadrado tem um acumulado de 7,1%. Bom para quem aluga. Já para o proprietário dos imóveis, é preciso procurar outras soluções para não perder dinheiro. As pessoas têm menos renda com o aumento do desemprego, essa crise que a gente passou recentemente vem se recuperando agora. Cai a massa salarial do trabalhador, as pessoas têm menos condição de pagar por um aluguel, elas acabam procurando aluguéis mais baratos ou vão dividir moradia com um amigo ou vão morar com os pais e acaba reduzindo a demanda por novos imóveis, o que acaba se refletindo nos preços, tanto de locação quanto de venda. Rio de Janeiro foi a cidade mais prejudicada. Variação negativa de 8,49% só em dezembro. Isso está bastante relacionado à crise que todo mundo está vendo que está acontecendo no Rio e as pessoas acabam tendo menos recursos e o desemprego aumentou bastante na cidade.
Na última sexta-feira, foi entregue à comunidade do Santo Antônio o tão sonhado ginásio esportivo da comunidade. Confira na reportagem de Fernando Choque. Depois de esperar por mais de 5 anos, a comunidade do bairro Santo Antônio já pode utilizar o ginásio de esportes instalado na localidade. Essa conquista para a comunidade ela é muito importante. Há muitos anos a gente vinha lutando para conseguir algo que beneficiasse a comunidade, né? E a gente chegou a alguma conclusão em várias conversas que realmente o ginásio ele ia beneficiar a comunidade. Ele ia ajudar com as crianças do nosso bairro, clube de mães, grupo de idosos, igreja, o colégio, a CAEP, né? E isso seria muito importante para a nossa comunidade. Então, assim, foi uma grande obra e para nós, assim, foi muito gratificante a gente ter conquistado esta obra. Além de alugar a quadra para a prática de esportes, a Associação de Moradores do Bairro também pretende abrigar os encontros do Clube de Mães. Além disto, realizará projetos sociais com público bem definido. A princípio seria as crianças do nosso bairro, né? A gente faria alguns projetos com ela para tirar essas crianças da rua, de estarem para baixo e para cima aí. Seria usado também com o clube de mães, idosos, com a igreja e com a CAEP. Aí depois do horário, isso seria das 8 às 5. Aí depois das 8 às 5 eles veriam, né? A pessoa que pegar para tocar esse ginásio veria o que seria viável para ela, né? Fazer aqui dentro, né? E a obra veio em boa hora. A estrutura substituiu a antiga sede da Associação do Bairro, que estava em situação complicada. Há anos atrás, tinham aqui uma sociedade Amigos do Bairro Santo Antônio, a estrutura dela estava precária, sabe? Assim, provavelmente ela seria interditada, não tinha mais nem como fazer eventos aqui dentro, porque já não era alugado mais para isso, né? Para a concretização desta obra de 1.200 metros quadrados, foram investidos R$ 986 mil, sendo 780 mil através de emenda parlamentar garantida pelo deputado federal Esperidião Amin e o restante pela própria prefeitura do município. No local, podem ser praticados esportes como futebol de salão, handebol, vôlei e bocha. E também é importante ressaltar que toda a estrutura já está funcionando. Lembrando que para participar do quadro Informe no Bairro, você deve entrar em contato com a nossa produção através do telefone 3442-2012, 3442-2012. Nosso e-mail é jornalismo@tvprimavera.com, jornalismo@tvprimavera.com. Se você preferir, também pode entrar em contato via WhatsApp, 985056342, 985056342. A seguir, ministro da Justiça fala em prudência quando o assunto é a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região sul de Santa Catarina. Amanhã o céu estará parcialmente nublado, porém a boa notícia é que os mapas não indicam a possibilidade de chuva na região. A temperatura mínima será de 21 e a máxima de 31 graus. Na quarta-feira, dia 31, o sol volta a reinar absoluto na região, apesar do céu contar com a presença de algumas nuvens. Novamente não há chance de chuva. A temperatura mínima ficará na casa dos 22 graus e a máxima de 31. Na quinta-feira, dia 1º de fevereiro, novamente não haverá chuva no sul de Santa Catarina. Apesar do céu estar parcialmente nublado, o sol predominará na região. As temperaturas irão variar entre 22 e 32 graus. Mesmo cenário para sexta-feira, sol predominando em meias nuvens e sem a chance de chuva ou instabilidades. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 32.
O Supremo Tribunal Federal deve julgar novamente se réus condenados em segunda instância já podem começar a cumprir a pena. Em 2016, o Supremo decidiu antecipar a execução das punições. Antes, a regra era deixar a pessoa recorrer em liberdade até a última instância do Judiciário. A pressão ao STF aumentou após a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, falou sobre o assunto, afirmando que é preciso prudência antes de uma eventual prisão do petista. Na visão de ministros do Supremo Tribunal Federal, a questão se réus condenados em segunda instância já devem ou não começar a cumprir a pena precisa ser passada a limpo para não dar margem a dúvidas. A Corte passou a ver com preocupação uma eventual prisão do ex-presidente Lula sem que o tema estivesse pacificado entre os ministros. O entendimento é de que o estrago seria grande se o STF revisasse seu posicionamento ou mesmo confirmasse o entendimento atual somente depois que o petista fosse preso. Em 2016, a decisão tomada pelo plenário foi uma liminar. O placar da votação sobre a execução antecipada das penas foi apertado, com 6 votos a 5. Votaram sim os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Teoriza Vasque, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Os ministros Marco Aurélio Melo, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello votaram para que os condenados não sejam presos se estiverem recorrendo judicialmente da sentença. Desde então, alguns ministros mudaram de ideia e pediram para o tema ser reexaminado pela Corte. Rosa Weber, por exemplo, que no ano passado era minoria, disse recentemente que cogita mudar de lado. Ela votou contra a antecipação da pena, permitindo que o condenado tenha direito de ficar em liberdade até o último recurso ser analisado pelo Judiciário. Outro fator que poderia mudar o entendimento sobre o caso é a entrada de Alexandre de Moraes no STF. Ele não participou do julgamento do ano passado e ocupa o lugar que antes era de Teoriza Vasque, que votou pela execução antecipada da pena. A aposta do Supremo é que Moraes terá visão contrária à de seu antecessor. O ministro Marco Aurélio Melo é o relator de 2 ações que suscitaram a discussão desse assunto aqui no Supremo Tribunal Federal. Por convicções próprias, o ministro costuma conceder o habeas corpus a condenados mesmo quando há a decisão em segunda instância. Por enquanto, não existe uma data para que este novo julgamento aconteça no STF, mas a previsão é de que ele ocorra já nos próximos meses. É que há uma preocupação dos ministros para que esta questão não se misture às campanhas eleitorais de 2018. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, falou sobre o assunto. Afirmou que é preciso prudência antes de uma eventual prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por causa da iminência do Supremo Tribunal Federal rever a possibilidade de execução da pena após a condenação em segunda instância. Segundo Torquato, a votação que autorizou a prisão após a decisão de segundo grau é precária e que é preciso aguardar a posição final do STF. Torquato, que já foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, prevê que a discussão sobre a impugnação da candidatura de Lula será um debate muito difícil na Corte Eleitoral. O ministro disse também discordar da tese que classifica como golpe uma eleição sem Lula. A seguir, Tigre foi goleado em Tubarão. O desempenho da equipe estremeceu o relacionamento entre o técnico Lisca e a direção de futebol do clube, que convocou a imprensa para uma entrevista coletiva no início da tarde de hoje.
Bom, agora vamos falar de esportes, né? O torcedor do Criciúma não está muito afim, mas vamos ter que falar. Ontem o Tigre foi goleado em Tubarão. O tricolor acabou sendo uma presa fácil para os donos da casa. O placar de 3-0 trouxe consequências ao comandante de futebol do clube. O Criciúma, recheado de jogadores formados na base do clube, foi presa fácil para o Tubarão. Sem poder de reação e sem criatividade, o Tigre não conseguia chegar ao ataque de forma eficiente e viu logo aos 26 minutos de jogo Guilherme Amorim abrir os trabalhos para os donos da casa. Atlético Tubarão 1-0. Desorientado, o torcedor do Carvoeiro, presente em Vila Oficinas, viu o time do técnico Lisca ser envolvido. No segundo tempo, o drama piorou. Sem atitude, o tricolor conseguiu segurar o ímpeto do Peixe até os 26 minutos, quando David Batista ampliou o placar. Atlético Tubarão 2-0. A pressão do Tubarão aumentou e a tragédia não foi maior porque o goleiro Luiz, mais uma vez, estava em uma noite inspirada. Porém, aos 33 minutos, Luiz nada pôde fazer. Romarinho deu golpe de misericórdia e sacramentou a segunda derrota do Tigre na competição. Final, Atlético Tubarão 3, Criciúma 0. E olha que ainda havia tempo para mais uma surpresa. Ao final do jogo, o técnico Lisca se recusou a participar da entrevista coletiva. O diretor de futebol, Emerson Almeida, foi quem acabou falando em nome do clube. Não, ele está muito chateado com a derrota, com a forma de jogar, porque treinou de uma forma, né? E aconteceu as coisas tudo diferentes. E ele nos procurou, conversou no vestiário, pediu para não falar sobre o jogo hoje. E eu estou assumindo, estou vindo aqui em público, né? Comunicar a vocês, né, que amanhã a gente vai ter uma reunião, conversar com ele, né, tentar esfriar a cabeça, tudo dentro do nosso planejamento iniciais e usar jogadores da base. Hoje, só para ter uma ideia, nós viemos com 14 jogadores formados na categoria de base. Começamos um jogo com 6 jogadores da base, só que não é admissível o resultado desse, né? Então a gente tem que ter sangue na veia e não podemos aceitar esse resultado. Com a ausência de Lisca, cresceram os rumores que o treinador seria demitido após a vexatória derrota do último domingo. Todas as possibilidades, porque não definimos nada. E a partir do momento que a gente não define nada, né, não tem nada definido. Amanhã a gente vai conversar com calma, tranquilidade. Futebol é assim, não podemos, né, tomar decisões com a cabeça quente e amanhã a gente vai resolver tudo. Bom, e a derrota vergonhosa de ontem trouxe consequências ao departamento de futebol do Tigre. Hoje o técnico Lisca confirmou o seu desligamento do Criciúma em virtude da fraca campanha que o time vem apresentando na competição. E se treinador no Brasil depende de resultado, o Criciúma fez jus ao ditado popular. Com uma campanha aquém do esperado no campeonato estadual, o tricolor começou a semana confirmando que todo mundo já desconfiava. Lisca não é mais técnico do Tigre. Fazer um comunicado a todos, o desligamento do treinador Lisca, do Criciúma. Nos procurou ontem após o jogo, né? Colocou à disposição o cargo. Conversamos ontem ainda mesmo após o jogo para tentar demover a ideia. Hoje de manhã tivemos uma reunião também com a diretoria, com o próprio presidente, junto com o Lisca. E não deu de a gente demover a ideia dele sair. A gente aceitou, acatou a decisão e então nesse momento o Lisca não é mais treinador do Criciúma. Foram 48 dias à frente do Criciúma Esporte Clube. Desde que chegou ao Tigre, o técnico Lisca comandou a equipe em 4 oportunidades. 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. 4 gols sofridos e apenas 2 gols marcados. No clássico contra o Atlético Tubarão, uma goleada sofrida por 3-0. Fatores preponderantes para que o técnico pedisse desligamento do clube. Pressionado pela torcida e imprensa, o rendimento da equipe não era o esperado. Para Lisca não havia outra alternativa a não ser pedir demissão.
Queria pedir desculpas a vocês ontem por não ter dado a coletiva, né? Mas já era uma definição que eu não treinaria mais o Criciúma, então não tinha por que eu ir lá e falar, né? Comuniquei o Emerson achou melhor não passar para vocês naquele momento e por isso eu não fui, mas fiz questão de vir aqui para conversar com vocês, para a gente poder sair, né? Da maneira como a gente chegou, conversando com vocês. O ex-comandante Carvoeiro ainda teve coragem de assumir a responsabilidade em escalar jogadores da base, o que, segundo os críticos, deixou o time sem experiência. Lisca garante, tudo fazia parte do planejamento. Pela sequência, né, de trabalho, pelas avaliações que nós temos aqui diariamente, né, pela nossa observação também, né, de comprometimento com o projeto. Então foi em cima disso, né? A gente, na verdade, preservou o Douglas, né, Moreira, porque já vinha de uma sequência grande de jogos, com problema no pubis. Mesmo com essa preservação de alguns jogadores, nós perdemos o Sandro, perdemos o Eltinho e ontem perdemos o Lucas Coelho, né, no intervalo, né? Então é difícil tu achar a equação certa de treinamento, jogo, produção, resultado, né, nesse período curto, e isso tem sido corriqueiro em todos os times do Brasil, e nosso grupo é jovem, né? Automaticamente ele é jovem, e a experiência no banco, se você falou, eu ouvi muito falar do Dodi e o Barreto, um tem 22, o outro tem 21 anos, né? Também são muito jovens, né? Então, os nossos mais experientes também são jovens, né? Então, eu não vejo assim isso como um denominador, um fator marcante para a nossa péssima atuação de ontem. Agora a diretoria Carvoeira trabalha contra o tempo para remontar a comissão técnica, o que deve ocorrer após a confirmação do nome do novo executivo de futebol do clube, que deverá ser anunciado ainda esta semana. Nós temos o procedimento normal, né? Nós temos o auxiliar da casa, que é o Griso, assume junto com o Lalo, que é do Sub-20. Durante a semana também deve chegar o novo executivo de futebol, e aí com a vinda desse novo executivo de futebol, que quem está tratando é o presidente, aí sim a gente vai atrás, né, de uma comissão técnica nova para o decorrer do campeonato. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.